Em um universo onde a vastidão é tão incompreensível que desafia toda lógica e razão, onde o espaço e o tempo se entrelaçam de formas que beiram o paradoxal. Um enigma cósmico se destaca: o vórtice de Oblivion. Capítulo 1. Sombra sobre o cosmo. Entre as poucas almas corajosas, o suficiente para confrontar seus mistérios está Elara, uma cientista cuja mente é tão brilhante quanto as estrelas que ela estuda. Esses algoritmos ainda não fazem sentido. A matéria escura no vórtice não se comporta de acordo com as leis da física que conhecemos. O que o vórtice de Oblivion está tentando nos dizer? Acho que por hoje chega. O laboratório de Elara é um mundo subterrâneo de silício e metal. Um santuário de conhecimento protegido por grossas camadas de rocha e campo de força. As paredes estão cobertas com telas holográficas mostrando simulações do vórtice e seus estranhos fenômenos. Enquanto Elara achava que estava indo para casa, o destino veio até ela. Elara, acabei de receber uma transmissão do Conselho. Eles querem que você lidere uma missão ao vórtice. Uma missão ao vórtice? Você sabe o quanto isso é arriscado, certo? Os modelos prevêem desde anomalias temporais até singularidades instáveis. Com a notícia da aprovação da missão, Elara sente um misto de empolgação e medo que percorre sua espinha como uma corrente elétrica. Ela mal pode acreditar que está prestes a embarcar na jornada que poderia desvendar os segredos do vórtice de Oblivion, ou consumi-la inteiramente. O conselheiro Mor, uma figura imponente cuja voz parece emanar do próprio espaço, quebra o silêncio que se seguiu ao anúncio. Elara, sua compreensão dos fenômenos cósmicos é inigualável. Acreditamos que você é a nossa melhor chance de compreender o vórtice e talvez de contê-lo. Ela olha ao redor. O peso de cada olhar sobre ela é quase palpável. E quanto aos riscos? Ela pergunta, sua voz ecoando na vastidão do salão. Existem sempre riscos nas fronteiras da ciência, mas, se o vórtice continua a expandir-se, pode chegar um momento em que não teremos mais a opção de confrontá-lo. Elara assente, consciente de que cada missão que havia empreendido até hoje fora um prelúdio para este momento. Eu farei. Ela diz finalmente. Mas sob minhas condições. Precisaremos de uma equipe escolhida a dedo e eu quero autonomia completa durante a missão. Concedido, diz o conselheiro Mor com um gesto de mão. Prepare-se, Elara. O destino do cosmos pode muito bem estar em suas mãos. O coração de Elara palpita com a gravidade de sua tarefa. Ela deixa o salão com passos que parecem ressoar através do cosmos. Sozinha à beira do lago colossal, Elara se permite um momento de vulnerabilidade. O reflexo das estrelas na água lhe lembra do que está em jogo. Ela respira fundo e, ao expirar, sua resolução se solidifica. Estou pronta. Ela sussurra para as estrelas. A preparação para a missão é intensa. A nave, batizada de Ícaro, é uma maravilha da engenharia, projetada para suportar o imprevisível. Teron, o piloto, encontra-se com ela. Seus olhares se cruzam, ambos compreendendo a magnitude da missão sem palavras. Você está pronta para isso? Pergunta Teron, uma sombra de preocupação em sua voz. Elara responde com um aceno firme. Vamos desvendar o vórtice, ou morrer tentando. O ar dentro da estação espacial estava carregado com uma mistura de excitação e tensão palpável. A equipe reunida para a missão ao vórtice de Oblivion era composta pelos melhores em suas respectivas áreas, mas nenhum deles podia estar totalmente preparado para o desconhecido. Elara, a mente mais brilhante entre eles e uma cientista de renome, caminhava pela estação com uma calma que parecia desafiar a gravidade do lugar.
Seus olhos refletiam não só a vastidão do espaço que os cercava, mas também o peso da responsabilidade que sentia. Apesar de sua compostura serena, internamente, ela lutava com a magnitude da missão. Afinal, eles estavam prestes a confrontar um enigma que poderia muito bem reescrever as leis da física e a compreensão humana do universo. A nave era uma obra-prima tecnológica, equipada com o mais avançado sistema de propulsão e instrumentos de medição que a mente humana poderia conceber. Elara passou os últimos minutos antes da partida revisando os protocolos de segurança com a equipe. Cada membro sabia o papel que desempenharia, cada um consciente dos riscos e da importância de suas funções. Comandante Teron, um veterano de várias missões intergalácticas, observava a equipe. O respeito mútuo entre ele e Elara era evidente, mas havia uma tensão sutil, um medo de que essa missão pudesse ser a última. A expressão dele se suavizou ao ver a determinação de Elara, e ele se aproximou para falar com ela. Elara, você e eu sabemos que o vórtice não é apenas uma anomalia. É um mistério que desafiou todas as tentativas anteriores de exploração. Estamos prontos para isso? Teron perguntou, a gravidade de sua voz refletindo o peso de suas palavras. Elara, voltando seu olhar para o comandante, respondeu com um tom igualmente grave. Não estamos apenas buscando respostas. Estamos procurando por novas perguntas. A humanidade está pronta para isso. Teron acenou. O gesto era de concordância e de respeito. Ele sabia que as habilidades de Elara poderiam ser a chave para o sucesso da missão. Lysander, o engenheiro, ajustava a nave com mãos que tremiam não de medo, mas de pura adrenalina. Cada sistema que ele checava era um passo a mais na direção da lenda que estava prestes a se tornar realidade. Estamos brincando com as estrelas, murmurou ele, sua voz quase perdida no barulho ao redor. Juno, a bióloga, olhava para as estrelas com um senso de maravilha que não diminuíra desde sua infância. Ela se questionava que novas formas de vida poderiam ser descobertas no vórtice, que ecossistemas desconhecidos aguardavam por eles. O que encontraremos lá fora? Será que voltaremos? Pensou ela. Kai, o físico teórico cuja mente frequentemente vagava para realidades além da compreensão dos outros. O vórtice era mais do que uma anomalia. Era um enigma que chamava por ele, um sussurro nas leis da física que ele estava desesperado para ouvir claramente. Estamos prestes a entrar no desconhecido e eu não poderia estar mais vivo. Ele disse a si mesmo, os olhos fixos na tela que mostrava o vórtice pulsando com energia misteriosa. Conforme a equipe fazia os preparativos finais, Elara fez questão de se conectar com cada um deles, reconhecendo o papel essencial que cada um desempenharia. A harmonia entre eles era palpável, uma dança precária entre genialidade e insanidade que definiria a história de suas vidas. A contagem regressiva para a decolagem começou, e o silêncio caiu sobre a equipe. Os batimentos cardíacos deles ressoavam em seus ouvidos, sincronizados com a contagem. E então, com um estrondo que sacudiu suas almas, eles partiram, levando consigo a coragem de uma humanidade ousada o suficiente para desvendar os segredos do vórtice de Oblivion. Enquanto se afastavam do planeta natal, Elara olhou para trás, para a visão encolhendo do mundo que conheciam, sentindo uma pontada de nostalgia pelo lar que poderiam não ver novamente. Mas o futuro aguardava, vasto e cheio de promessas e perigos. A viagem até o vórtice de Oblivion era uma jornada pelo oceano do cosmos, cada estrela um farol distante prometendo seus próprios segredos. Elara passava a maior parte do tempo no observatório da nave, olhando através do visor enquanto anotava observações e teorias em seu diário digital. Ela sabia que cada partícula de conhecimento seria crucial para entender o vórtice. À medida que se aproximavam do vórtice, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Os instrumentos de bordo davam leituras que desafiavam a compreensão. Estão vendo isso?
Elara questionou seu dedo apontado para a tela. Lysander ajustou os controles. As leituras estão fora de escala. É como se estivéssemos olhando para um espelho do espaço-tempo. Kai franziu a testa fascinado. Isso pode ser uma manifestação visual da matéria escura, ou algo ainda mais exótico. A nave estremeceu, sacudida por uma força invisível, mas a equipe permaneceu focada, ajustando parâmetros e registrando dados. Estavam agora na fronteira do vórtice de Oblivion, e cada momento trazia novos mistérios. Foi Juno quem quebrou o silêncio tenso. Vocês sentem isso? Como se o vórtice estivesse vivo? Todos na nave sentiam a mesma inexplicável sensação de uma presença iminente, observando, talvez esperando, e então, um sinal pulsante começou a emanar do centro do vórtice, um convite ou um aviso, eles não podiam dizer. Elara olhou para seus colegas, uma determinação firme em seus olhos. Qualquer que seja o segredo do vórtice, nós vamos descobrir. Preparar para a entrada sequencial. A nave avançou envolta em uma luz cintilante, cruzando o limiar do vórtice de Oblivion. O que encontrariam lá dentro, ninguém sabia, mas a esperança de Elara era a de revelar uma verdade que uniria o passado, o presente e o futuro da humanidade. E com a entrada da nave na boca do vórtice, o universo parecia sussurrar um novo capítulo na história da humanidade. Fim do capítulo 1.